Olá pessoal, quarto ano, estou aqui dessa vez para fazer a correção do exercício que vocês levaram, tá? No dia 1º do 5, nessa folhinha aqui, e que precisa ser corrigido, tá? É sobre município e população, e a gente vai corrigir hoje, tá bom? Então, espero que vocês estejam bem e vamos, prestar atenção para ver se vocês fizeram direitinho aí, se responderam tudo direitinho. Se não, já sabe como é o esquema, né? Preste atenção à resposta, apaga o que tiver errado e conserta tudo. Bom, então, espero que todos tenham vindo pegar esse exercício, tá bom? Porque depois vai ser cobrado aí na prova, aí, né? Já viu como é que fica. Então, vamos lá. Bom, iniciando aqui, que no caso é a revisão, essas questões aqui foram 20 questões, mas por quê? Porque está fazendo a revisão de todo o primeiro módulo, tá bom? Então, por isso que foram muitas perguntas que talvez vocês tenham se cansado, mas é necessário. Então, a primeira perguntinha aí, tem dois itens A e B, então, que já foi perguntado várias vezes, que essa você já sabe, é moleza. Então, responda, como o município pode ser dividido? Então, eu vou botando aqui as respostas, para a gente não perder tempo, tá? Então, vocês prestem atenção. Primeira resposta da letra A. Como o município pode ser dividido? Então, todo mundo já sabe qual é a resposta, mas não custa nada eu escrever aqui. Dividido em zona urbana, e zona rural. Zona urbana e zona rural, certo? Então, essa é facinho. Letra B. Os municípios brasileiros fazem parte de quais espaços do nosso território? Ou seja, os municípios são parte, porque a gente tem o país é dividido em regiões, entre as regiões existem os estados e dentro dos estados existem os municípios. Então, é a resposta que você deverá colocar aí, Os municípios brasileiros fazem parte de quais espaços do nosso território? Aí você deve responder. Fazem parte dos estados ou unidades, como os estados são chamados, unidades da federação. Então, os municípios são parte dos estados, ok? Agora vem a questão 2. Cite elementos que predominam no espaço rural e espaço urbano. O 2 também subdivide-se em item A e item B, que aí você vai dizer quais são os elementos que predominam num e noutra área. Na área urbana, o que é que predomina mais, na área rural, o que é que predomina mais. Então, no A, que está perguntando sobre o espaço rural, você deve responder que predomina o quê? Predominam elementos criados pela natureza. Predominam elementos criados pela natureza. Então, aí dentro do parênteses, alguns exemplos desses elementos naturais, que não foi o homem que criou. Então, podemos citar rios, serras, vegetação, no caso a vegetação nativa, que
Vegetação nativa, que foi a própria natureza quem fez surgir sem a interferência do homem, etc. Porque nós temos aí muita coisa que a natureza produziu e que não foi que o homem não teve nada a ver com isso, também incluindo os animais, né, que fazem parte da natureza. Então, aqui, no espaço urbano, o que é que predomina? No espaço urbano, ou seja, naquilo que a gente chama de cidades, né? Nas cidades. Então, vai predominar o contrário daqui, né? No espaço rural, o que predomina, a natureza toma conta. Claro que dentro do espaço rural não quer dizer que não haja nada que o homem não tenha construído, evidentemente que sim. Por exemplo, ele constrói as moradias dele, porque mora gente no espaço rural. Então, eles constroem as casas deles, e tem a área de pasto, né, que precisa para a criação de animais dele, tem a área de plantação, né, a lavoura que eles fazem, então tem ponte que eles constroem. Então tem a interferência do homem aí no espaço rural, só que não é predominando, não é na maioria dos elementos, ao contrário da área urbana, que aí a gente vê coisas que a natureza criou, sim, mas o que a gente vê mais é coisa criada, construída pelo ser humano. Então, por isso que essa é a questão da predominância, o que aparece mais, o que é que tem mais, certo? Então, vamos ver aqui, no espaço urbano, ao contrário da letra A, predominam elementos construídos pelo ser humano ou pelo homem, que é a mesma coisa. Aí aqui, dando alguns exemplos aqui, a gente pode citar, tem prédios, estradas, viadutos, moradias, tudo junto umas das outras, diferente do que acontece no campo, certo? Então aí você vai botar aqui alguns exemplos, ruas, moradias, prédios, viadutos, etc. Porque se a gente for citar aqui vai ser muita coisa, viu? Então, aqui não tem mais novidade, que vocês já viram isso várias vezes, então já está para lá de entendido. Vamos passar para a próxima questão. Todos os municípios possuem espaço rural e espaço urbano? Quer dizer, todos os municípios têm essa coisinha certinha que tem que ter as duas áreas, a rural e a urbana, ou será que não? Será que tem município que tem mais área urbana, ou será que existe aquele que o que predomina é a área rural? Ou um que seja bem divididozinho? Então, varia. Vai ter todas essas opções aí, vão existir todas essas opções. Isso vai depender muito do desenvolvimento de cada município, né? Porque tem município que é realmente mais rural, tem aquela coisa, a parte urbana não é tão desenvolvida, não cresceu tanto, tá? Ao contrário de outros municípios que já são bem mais desenvolvidos, industrializados, e aí a área rural vai desaparecendo, praticamente nem existem alguns deles, e aí o que toma conta mesmo é a área urbana, tá? Então vai variar muito isso daí, viu? Então, se a pergunta foi se existem municípios que possuem as duas áreas, você deve dizer sim ou não, viu?
e justificar, né? Tá pedindo aí para você justificar se todos eles possuem as duas áreas. A resposta é não, porque vai depender muito do tamanho, do desenvolvimento de cada município, viu? Então, a resposta mais adequada seria não. Agora tem que justificar, né? Então, aí aqui, há municípios em que a zona urbana aqui é uma justificativa que eu estou botando aqui, mas de repente, se você compreendeu, você pode dizer com as suas palavras. Não é obrigado ser exatamente com essas palavras aqui, tá? Mas você tem que entender isso, que todos os municípios não vão apresentar as duas zonas ao mesmo tempo. Vai variar bastante aí, caso a caso aí, tá bom? Então, há município que a zona urbana cresceu tanto que diminuiu ou acabou, diminuiu ou acabou com a zona rural. Então, mais ou menos isso aí, como eu disse, não obrigatoriamente você tem que botar com essas palavras aqui, tá? Mas tem que ter esse entendimento, né? Que aqui no caso está se referindo mais aqui que a zona urbana cresceu, né? E a gente deixou nessa frase aqui, nessa colocação aqui, deixou de dizer que pode ser o contrário também. Que existe município onde a zona rural é quem predomina, viu? Já em outros pode ocorrer a predominância do espaço rural. Então, cada caso é um caso, né? Então, mais ou menos aí você escreve para ajudar a sua resposta. Se você botou alguma coisa, escreveu alguma coisa parecida com isso, está correto, tá bom? Então, agora aqui vamos para a questão 4. A questão 4 é a seguinte: qual é a divisão política do Brasil? Certo? Divisão política do Brasil, que não tem nada a ver com partido político, tá bom? É a divisão territorial, assim como a questão da administração, tá? Então, como que o nosso Brasil está dividido aí nesse sentido? Então, também vocês já sabem disso, já foi repetido várias vezes essa questão aí. Então, vou escrever só para aqueles que talvez não tenham feito nada, mas que a resposta já é bem conhecida de vocês. Bom, deixa eu botar aqui. Então, o Brasil está dividido em 26 estados e um distrito federal, que é onde fica, né, a capital
do nosso país, a capital federal do nosso país, que é Brasília, tá? Onde tudo acontece lá, né? E falando de municípios, né? Falando de divisão política, falou aqui dos estados, tal, e aí, né? Que também já foi mencionado nas aulas, o número de municípios do Brasil é o quê? Tem mais de 5.000 municípios, né? 5.500 municípios, tá bom? Questão número 5. Questão número 5 temos. Bom, o que são distritos? Certo? Falamos aqui, ó, na divisão política do Brasil, além dos 26 estados, temos o Distrito Federal. Então, o que será um distrito? Bom, um distrito é uma área, um território, uma área que existe, que está localizada dentro de uma outra área, de um outro território, que pode ser um estado, pode ser um município. No caso aqui do Distrito Federal, ele está localizado dentro do estado de Goiás. E aí o que acontece? Existem outros tipos de municípios que estão ali nos municípios, tanto na parte, você pode encontrar na parte urbana como na parte rural, certo? E aí vamos definir aqui, né, de acordo com o que foi perguntado, o que são distritos. Então, são áreas menores que compõem, ou seja, que fazem parte, né, que estão lá, compõem alguns municípios. E aí tem a outra parte, por que eles são criados? Qual é o objetivo de se criar um distrito? Bom, no caso do Distrito Federal é a mesma função, no caso para administrar, né? Administrar o país. Aí esses aqui, os distritos que estão dentro de alguns municípios, eles têm essa função aí. Eles foram criados para ajudar, para auxiliar na administração do município. Então, aqui a segunda parte da perguntinha. Eles existem para auxiliar na administração do município. Sexta questão. Bom, nessa sexta questão tem uma palavrinha aí que foi trocada na hora de... Tem um negocinho aí que trocado na hora de digitar, mas aí a gente vai consertar agora. Bom, que outros nomes são dados aos distritos localizados no espaço... Aí tá escrito espaço urbano, não é isso? Só que não, espaço rural, tá, gente? Você dá uma riscadinha no urbano e escreve rural, por favor, e desculpa a nossa falha. Bom, agora aqui, né? Que outros nomes são dados aos distritos localizados no espaço rural? Bom, né? Não é urbano, é rural, tá? Então, aqui, a resposta dessa questão. Como é que eles são chamados? São chamados de povoados ou vilas, né? Então, nos municípios onde tem esses distritos, geralmente eles são chamados de
vilas ou povoados. Tem lá aquele povoadozinho, aquela vila, e aí, né, que são distritos, na verdade, que fazem parte de alguns municípios no nosso Brasil também. Claro que não só existe no Brasil, mas como a gente está falando de Brasil, então, nosso país, certo? Então, aqui é a questão número 7. Já pode apagar aqui, né? Vou passar para o lado de cá, para a gente continuar, para não ser muito demorado. Então, o 7, a questão 7, também temos duas perguntas numa única questão. Aqui, ó. Quantos municípios, agora que já se refere a quê? Ao estado da Paraíba, tá? Já é uma pergunta que já vem aqui direcionada a nosso estado, tá? Quantos municípios o estado da Paraíba possui? E qual é o nome do município onde você mora? A primeira parte, ok, vai servir para todo mundo. Agora, essa segunda parte, qual é o nome do município onde você mora, vai depender exatamente de qual o município que você mora. Então, a maioria dos alunos aqui, eu tenho certeza, né, os dessa turma, moram todos em João Pessoa. Portanto, a resposta vai ser João Pessoa, porque eu sei que vocês, essa turma aqui eu estou direcionando assim, essa atividade, mora todo mundo na mesma cidade, tá bom? Então, por isso que vai ser João Pessoa a resposta. Mas se por acaso alguém mora, sei lá, em Cabedelo, em Bahia, Santa Rita, Conde, outro município, Campina Grande, aí você deve colocar o nome do município onde você mora. Como eu sei que todos vocês dessa turminha a quem eu estou me referindo agora, mora todo mundo aqui em João Pessoa, então a resposta vai ser João Pessoa. Então, aqui, a primeira parte é: quantos municípios o estado da Paraíba possui? Aí, vamos à resposta. A Paraíba possui 223 estados. Ou porque estado, município, eu erro. Municípios. Ai, eu já estava me confundindo aqui. Possui 223 municípios, viu? Aí aquela segunda parte, que é em qual município você mora, como eu já disse, vocês, dessa turma aqui, né, a resposta é João Pessoa, tá? Por isso que eu estou botando aqui, porque eu sei que vocês todos moram aqui em João Pessoa. Mas se de repente você se mudou e foi morar no outro canto, no outro município, aí você escreve o nome do município no qual você mora. Bom, 8. O município de João Pessoa é composto pelos espaços urbano e rural. Tem as duas coisas. Dá para perceber as duas áreas, a urbana e a rural, ou não? Ou uma já foi tomada pela outra e você mal percebe uma das áreas. Bom, então vamos ver aqui. No caso de João Pessoa, o que predomina é a área urbana, certo? É um município onde a gente vê a predominância mais de área urbana, o que não quer dizer que em algumas localidades do município de João Pessoa você não vai encontrar áreas com característica e que até é utilizada, né, com algumas práticas e atividade rural, viu? Mas esses bairros bem mais afastados, onde ainda não foi assim construído muita coisa, a urbanização ainda não chegou assim com tanta presença, então em algumas áreas ainda não está muito utilizado com construção de moradias, de prédios e outras coisas mais, o pessoal costuma ter um pedaço de terra e costuma usá-los como uma área rural mesmo.
Então, mas são poucos esses pedaços aí que estão sendo utilizados como área rural. Então, aqui a resposta do 8, o município de João Pessoa é composto pelos espaços rural e urbano, aí você deve justificar a sua resposta, né? Então, aqui eu botei essa resposta, mas você não precisa se prender a exatamente o que eu escrevi, desde que tenha a ver, que esteja parecido, tá bom? A oitava, bom. É mais urbano do que rural, né? O espaço do município de João Pessoa é mais urbano do que rural, viu? Há pequenos trechos, né? Pequenas partes com características de área, deixa eu apagar aqui, melhorar, de área rural, certo? Então, o município de João Pessoa é mais urbano do que rural, então, mas há pequenos trechos com características de área rural, certo? Vai depender da necessidade de cada um, né? Da área como ela está sendo ocupada, como ela, né, está sendo trabalhada ali, viu? Como ela está sendo aproveitada. Então, você vai encontrar sim, mas não na cidade propriamente dita, onde tem toda essa predominância de característica urbana, não. Mas se você vai para a periferia bem mais afastada, aí você vai encontrar alguns trechos ainda que o pessoal utiliza muito como se fosse área rural. Bom, a questão 9. Questão 9, deixa eu ver se dá para botar aqui. Dá. É uma resposta pequenininha, então vai caber aqui. O 9 é o seguinte: onde está localizada a sede administrativa de um município? É na zona urbana ou na zona rural? Ou seja, onde é que fica a prefeitura e a Câmara dos Vereadores? Onde fica todo esse centro administrativo do município? Obviamente que é na zona rural? Não, é na zona urbana, tá? Então a resposta aqui, zona urbana, ou seja, é na cidade, tá bom? Na parte urbana. Certo? Então aqui você vem para 10ª questão, na metade já do questionário, né? Nós temos, né, falando de sede administrativa, né? Então vamos lá, a sede administrativa de um município é composta por quais órgãos? O que é que compõe essa sede administrativa? Bom, a resposta é simples, né? Pela prefeitura, onde o prefeito e o vice-prefeito trabalham, né? Prefeitura. Que mais? E a Câmara dos Vereadores. Certo? Então, todo mundo junto aí para administrar o município de maneira, né, mais adequada para que o município se desenvolva e que a população tenha uma vida que merece, né? Bem-estar, uma vida digna de um cidadão
que cumpre com suas obrigações e que infelizmente nem sempre a gente tem, né? Bom, aí lá vem o 11. Quais são os principais responsáveis pela administração do município? Também muito fácil essa daí. Primeiro, a gente tem a figura de quem? Quem é que está no comando dessa administração municipal? Temos o quê? O prefeito, que é auxiliado pelo vice-prefeito, e pelos vereadores, né? Então, são personagens importantes na administração do município. Prefeito, vice-prefeito e os vereadores. Viu? Porque, no caso, o prefeito é o chefe, né, do executivo, né, quem está ali no comando, mas ele não trabalha sozinho, ele não decide nada sozinho. Muita gente está envolvida aí. Então, na ausência do prefeito, o vice-prefeito assume e, logicamente, para que tudo ocorra, o papel fundamental aqui dos vereadores, a gente vai ver mais adiante nas outras questões, o papel de cada um aqui, cada um tem a sua função e todos juntos trabalhando para o bem-estar de todos. Bom, aqui é justamente a próxima perguntinha, aponte qual é o papel de cada um desses personagens aqui. Então, aqui, aponte o papel do prefeito. A letra A, que é do prefeito, bom, responsável, o prefeito é responsável pela execução das leis municipais e por supervisionar os serviços tô com frio. Serviços públicos né, que ele tem que, no caso, mandar fazer. Tipo assim, já foi tudo elaborado, aprovado, tanto ele agora manda fazer, né? Por isso que ele é o líder, o comandante aí do executivo. Manda fazer agora. Dá toda a condição para que a obra seja realizada, certo? Agora, na letra B, que é a função dos vereadores. Qual é o papel de um vereador? Vou apagar aqui. Papel de um vereador. Letra B. Bom, do vereador agora nós temos. O que é que ele faz? Elabora ou ajusta. Elabora ou ajusta as leis municipais e fiscaliza se essas leis, né, se elas estão
sendo executadas, estão sendo cumpridas. Viu? Então, o papel do vereador, ele elabora a lei, tá? Mas ele ajusta umas que já existem, tá? Eles fazem novas leis, mas eles também ajustam, modificam alguma coisa de algumas leis que já existem, né? Com o objetivo de melhorar, certo? E aí, mas não fica só nisso, ele vai fiscalizar para ver se elas estão sendo cumpridas, se elas estão sendo assim, ó, feitas, executadas direitinho, tudo nos conforme dentro da lei. É o papel do vereador, certo? Dentro do município, é isso que ele deve fazer, né? Pelo menos é isso que a maioria faz. Claro que tem uns que são, né, não gosta de cumprir a lei direitinho, mas isso aí a gente deixa para outro dia, para comentar no outro momento, viu? Agora nós iremos para a questão 13. Em questão 13. Quais são os 3 poderes do governo e suas principais funções? Então, você já sabe, né? Os 3 poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, certo? E aí, a gente vai botar o nome deles e resumidamente, o que é que cada um faz. Então, no 13 aqui. Primeiro, o poder executivo. E tem que ser escrito com letra maiúscula, tá? Poder executivo. O que é que o poder executivo faz? Como o próprio nome aqui já diz, né? Ele executa as leis e administra administra o país, o estado e o município. Certo? O segundo poder é o poder legislativo. O que é que o poder legislativo faz? Elabora e modifica as leis municipais. As leis municipais e estaduais. E, além disso, fiscaliza o trabalho do executivo. Certo? Trabalho do poder executivo. Peraí que deixa eu botar aqui com letra maiúscula, que é o nome do poder, tem que ser com letra maiúscula. Executivo. Pronto. Agora vamos para o outro poder, que é o judiciário. Apagando.
aqui, Poder Judiciário. O Poder Judiciário faz o seguinte: garante o cumprimento das leis elaboradas pelo Poder Legislativo. Então, o papel do Poder Judiciário é garantir cumprimento das leis elaboradas pelo Poder Legislativo. Certo? Então, agora nós iremos para a questão de número 14. Bom, aqui está pedindo para você, agora é a parte das paisagens, tá, gente? A gente já sai dessa questão aí administrativa e vai para as paisagens do município, tá? Então, primeiro aqui... Deixa eu pegar aqui, desculpa, Miriam. Ela pega e se para ali no padrão do edit na hora. Pronto. Foi com a mulher? Ah, sim, Pronto. ok? Pode começar. Sim. Bom, então agora nós iremos, gente, para a parte das paisagens do município, né? Então, referindo à paisagem natural, paisagem modificada ou cultural, né? E aí, no 14, está pedindo para você definir cada uma dessas paisagens, iniciando com o conceito de paisagem. O que é paisagem? Então, a paisagem é tudo que está à nossa volta. Se a gente... para onde a gente se vira, a gente vê coisas que foram criadas pela natureza e coisas criadas por nós. Então, se eu estou aqui nessa sala de aula, para onde eu me virar, o que eu estou vendo na parede, se eu estou vendo para onde eu me virar os objetos e tudo mais, está fazendo parte da paisagem do ambiente em que eu me encontro, né, no momento. Se eu vou lá para a rua, a paisagem já vai ser outra. Se eu estou no campo, é um outro tipo de paisagem. Ou seja, a paisagem é tudo o que podemos observar, né, ao nosso redor, assim, no lugar onde a gente está. Viu? Então, na letra A, é justamente está pedindo isso, para você definir o que é paisagem, de um modo geral. Tá? É um conjunto. É um conjunto de quê? De tudo que podemos observar em um lugar. De tudo o que podemos observar em um lugar, certo? É o conceito mais simplificado assim de paisagem, viu? Então, na letra A, aí pronto, aí você classifica, né? Existe paisagem natural, paisagem modificada. Agora, na letra B, a gente vai justamente definir o que é uma paisagem natural. Na letra B aqui. Paisagem natural é aquela na qual predomina os elementos criados pela natureza.
Criados pela natureza. Continuação aqui, que não coube tudo lá, então vamos terminar aqui. Então, a definição de paisagem natural é aquela na qual predominam os elementos criados pela natureza. Aí vem, na letra C, paisagem cultural ou modificada. É o contrário dessa. Na paisagem modificada vai predominar o quê? Aquilo que o homem construiu, certo? É aquela, paisagem modificada, é aquela em que o ser humano interferiu, né? Construiu diversos elementos. Que o ser humano interferiu, construindo diversos elementos. Então, se o homem interferiu, então ele já modificou, certo? Aí vem a questão de número 15. Cite 3 elementos que compõem, aí vem espaço rural e espaço urbano. O que é que tem, o que é que você observa no espaço, o que você mais observa no espaço urbano, no espaço rural, se você já teve assim a oportunidade de ir, né, a um espaço rural, aí para quem tem esse privilégio, né, quem já foi ver de perto vai saber responder direitinho. Quem não vai ter que se basear por imagens do livro ou que tenha visto em algum outro lugar, mas mesmo assim dá para fazer, certo? Então, 15. Gelo. Bom, cite 3 elementos, está pedindo só 3, viu? Eu vou botar aqui alguns, mas porque eu não vou saber qual você escolheu, mas eu vou botar alguns aqui, aí desses que eu vou escrever aqui, você vai e escolhe 3 para botar na sua resposta, viu? Viu? Vamos botar aqui na letra A, que é o espaço rural. Então, alguns exemplos, você pode citar área de lavoura, né, que é no caso a plantação, lá que o agricultor ele vai... Nossa, minha letra hoje está aqui, tá? Estou com frio, deixa eu ajeitar aqui. Área de lavoura, você pode encontrar na área rural, né, a lavoura, que é a plantação, né? O que mais que você pode encontrar lá na área rural? Criação de animais, mas não é assim criação de gato, cachorro, não, criação de animal, o gado, tá, gente? Boi, vaca, bode, porco, né, no caso suíno, galinhas, os animais que se criam na área rural. Criação de animais. O que mais que nós podemos encontrar na área rural? Propriedades rurais, né? As propriedades rurais, que no caso aqui, ó, tá vendo? São coisas criadas pelo, quer dizer, tirando os animais aí, mas a lavoura, a propriedade rural foi o homem que construiu numa área rural, tá vendo? Porque não necessariamente tem que ter tudo o que a natureza criou, tudo que o homem criou, só uma coisa só, não. Propriedades rurais, que nesse caso são o quê? Os sítios, né? As propriedades rurais, as fazendas,
chácaras, etc. Né? Então, propriedades rurais, área de plantação, né? O gado, que mais que a gente pode? Tem um monte de coisa lá na área rural. Aí você pode botar coisas também ligadas à natureza, se você quiser acrescentar. Você pode acrescentar. Na área rural também tem pontes, porque tem rio, né? Às vezes para atravessar um riozinho tem aquela pontezinha ali bem, né? Simplesinha, mas tem, viu? Então você pode acrescentar outros elementos aí, não é obrigado a ser só esse, não. Pastagem, área de pastagem, que também é importante. Área de pastagem, etc. Vou botar aqui um etc, porque se eu for botar muita coisa aqui vai demorar bastante. Então, aí vem a letra B. Que elementos nós observamos na área urbana, né, na cidade? Aí fica bem, já que você mora na cidade, aí já fica bem mais fácil de você responder essa daí. Aí tem uma infinidade de coisas que a gente observa na área urbana, uma vez que é nessa área que nós, né? Falando aqui mais particularmente, nós moramos na área urbana, então fica mais fácil de botar aí. Então, na área urbana nós observamos que os bairros, as ruas, as avenidas, as construções, prédios, condomínios, um monte de coisa aí, tá? A gente pode acrescentar várias coisas aí. Então, ruas, avenidas, na B, né? Avenidas, os bairros, as construções próximas, muito próxima da outra, construções próximas, umas das outras. Prédios, muito trânsito, né? Muito trânsito que a gente também pode observar na cidade. Bom, como eu falei, tem muita coisa que a gente observa na área urbana. Então, aqui são alguns exemplos. Você pode citar aí no seu exercício. Bom, quais elementos podem provocar as transformações nas paisagens? Uma paisagem, como você já sabe, não permanece a mesma a uma vida inteira. Ela vai se modificando. Numa rua, você pode observar ao longo do tempo, né, muitas modificações que podem ocorrer. Então, de repente, você observa numa rua próximo de você, próximo da sua casa, algum tempo atrás era de um jeito, de repente modifica. Se a pessoa não está gostando mais da fachada da casa, já muda tudo. Sei lá, aumentou o muro, fez uma coisa diferente, não tinha uma árvore há algum tempo atrás, agora já tem uma árvore. Quer dizer, muita coisa, não tinha calçamento, de repente a rua já é calçada. E isso, gente, uma área que tinha vegetação, alguém foi lá, derrubou, ou não, ou fez o contrário, uma área que não tinha vegetação, as pessoas fizeram plantio de alguma coisa, plantaram a árvore, fizeram a praça. Então as paisagens mudam, ao longo do tempo elas vão mudando. E aí tem vários elementos que podem provocar essas mudanças. Então, uma muito marcante é a ação do homem. O homem é craque em estar transformando paisagem o tempo todo, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, tá? Mas não é o único. A natureza também pode provocar essas mudanças. Então, existem muitos fenômenos da natureza que pode provocar. O terremoto pode provocar uma mudança de paisagem, como de repente pode vir um furacão,
tá? Um tornado, uma coisa assim, devastar o que estava lá bem construído, bonitinho, acabou as águas das chuvas, tá? As inundações que ocorrem, um rio que transbordou e a água, quer dizer, uma represa que se rompeu, como por exemplo, infelizmente o que aconteceu, né, no nosso país, lá em Minas Gerais, quando a barragem lá de Brumadinho se rompeu e foi aquela tragédia horrorosa que saiu, né, aquela lama de resíduos de minério de ferro que acabou devastando com as cidades ali próximas, com os rios e principalmente com as vidas que foram perdidas. Então, a paisagem é totalmente diferente hoje do que era antes dessa tragédia toda. Então, muita coisa pode acontecer, provocada pela ação do homem e também pela ação da natureza, certo? Então, gente, agora o 16, né? Quais elementos podem provocar as transformações nas paisagens? Bom, então vamos ver aqui. 16, certo? Então, as paisagens podem ser modificadas, obviamente, né? Elas não permanecem as mesmas durante a vida inteira, como já foi dito. E a caneta caiu, dá licença. E acontece o seguinte, que ao longo do tempo as paisagens são modificadas, elas não vão permanecer a mesma coisa. Você observa perto de você, como muita coisa que era de um jeito há algum tempo atrás já não é mais, tá? Onde existe árvore, pode não ter mais, onde não tinha uma árvore, alguém plantou e agora ela já está uma árvore enorme, onde não tinha uma casa agora pode ter sido construída, a rua que não era calçada passou a receber calçamento e assim por diante, tá? Transformações que ocorrem de um jeito tão grande, tanto para o lado negativo como para o lado positivo, né? Tem infelizmente, vários casos de paisagens que foram modificadas, marcadas por tragédias, né? Como do rompimento das represas lá de Brumadinho, né? Que era para armazenar os resíduos de minério de ferro e que acabaram se rompendo e que foram aquela quantidade enorme de mortes, de pessoas que morreram, né? Que não foi só a questão da vida, que é a principal, né? A mais trágica, mas que também o meio ambiente acabou sendo prejudicado. Os rios, a fauna, a flora, enfim, foi uma coisa negativa, uma transformação pendendo para o lado negativo, para o lado ruim. Mas nem toda transformação de paisagem é uma coisa ruim, certo? Tem coisas que é para o benefício. Se, por exemplo, você está num bairro, numa comunidade onde não tem nenhuma infraestrutura, uma coisa que ofereça coisa boa para os moradores e que de repente recebe, por exemplo, um saneamento básico. Tem área que não tem rede de esgoto, não tem nada que de repente... Quer dizer, de repente aqui fica por minha conta, não é assim tão de repente não, às vezes demora e como demora, né? Chegar uma coisa dessa, um benefício desse, de receber uma rede de esgoto para as pessoas terem uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, transformações existem para o lado ruim e para o lado bom, certo? Então, mas sempre há transformação de paisagem. Certo? Então, o que nós temos agora é justamente dizer aqui nessa questão quais elementos podem provocar essas transformações. Então, essas transformações tanto podem ser provocadas por elementos naturais, né, que a própria natureza faz acontecer, tá? Como também pelas ações de nós, seres humanos, tá bom? Então, aqui vamos à resposta. A perguntinha como foi, quais elementos podem provocar as transformações das paisagens? Bom, aí aqui, lá vai. Opa, cadê a caneta caiu e a pontinha foi para o brejo. Bom, as ações da natureza, certo? As ações da natureza, aí aqui vou citar alguns desses terremotos, podem provocar
transformações na natureza, furacões, né? As águas do mar, das chuvas, etc., porque são muitos, né? E também as ações provocadas pelo trabalho do ser humano. O ser humano. Tá meio apagadinho, mas eu faço um esforcinho aí para ver que a caneta tá meio fraquinha aqui. O ser humano, tá? Então, quando o ser humano, dependendo do que ele vai fazer, como eu já disse antes, ele pode fazer uma coisa muito boa, mas ele também pode fazer um desastre horroroso com essa, né? No entorno, com a paisagem, tá bom? Então, vai depender muito do que ele está fazendo e como ele está fazendo, qual o grau de responsabilidade aí, né? De cuidado que ele está tomando para que não haja coisas ruins, para que não aconteça coisas ruins, tá? Então, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa que precisa acrescentar nessa questão. Não, acho que não. Agora vamos para a 17. Que tipo de problemas ambientais podem ser causados pelas transformações ocasionadas pelo ser humano no ambiente? Aí, como eu disse, vai depender do que ele fez, como ele fez, né? E com que objetivo ele fez. Então, aí, viu? Aí, dependendo disso, gente, podem ocorrer diversos problemas ambientais. Então, o que são problemas ambientais? São problemas, problema é problema, né? Problemas que vão prejudicar de uma maneira muito grande o meio ambiente, a natureza como um todo, ela acaba sendo prejudicada, tá? A fauna, a flora e todo o resto que compõe a natureza, dependendo para onde ele foi, para onde ele mirou aí a ação dele, o impacto que isso vai causar pode ser muito prejudicial ao meio ambiente. Então, essas coisas que vão prejudicar o meio ambiente a gente chama de problemas ambientais, certo? Então, problemas ambientais tais como desmatamento, poluição do ar, certo? Poluição das águas, dos rios, são alguns desses problemas aí. Então, aqui, deixa eu ver, vou botar nesse lado de cá. Que tipo de problemas ambientais podem ser causados pelas transformações ocasionadas pelo ser humano no ambiente? Então, aqui. Eita, caneta. Vou botar aqui. Desmatamento. Quase toda vez tem que trocar uma caneta lá. Aqui a ponta da caneta entrou. Aí ela... Deixa eu ver aqui. Se vai dar um jeito. Tem que ser assim, gente. Vocês têm que assistir tudo que acontece aqui a pontinha da caneta entrou. Eita, pronto. Vamos ver se dá certo. Porque essa caneta é a que está escrevendo melhor do que a outra. Bom, vamos ver agora. Então, desmatamento.
poluição do ar, poluição dos rios, né? O que mais que pode acontecer? Desmatamento, poluição do ar, poluição dos rios, poluição das águas do mar também, né? Que acontece muito lixo está indo parar no meio do oceano, né? Por conta das nossas ações, certo? Então, poluição dos rios, etc., porque tem muita coisa mesmo, viu? Depois nós iremos partir para a próxima perguntinha, que é sobre, daí para frente a gente já vai para outra unidade, que é sobre população. Então, o que é população? Então, saímos da parte de paisagens e já vamos para definir o que é população. Bom, gente, população é o número de habitantes de um determinado lugar, certo? O número de habitantes de um território chama-se população. Então, população é o número de habitantes de um território, certo? Agora vamos para a 19. Como a população brasileira se formou? Eita, aí toca naquele ponto lá do começo da formação do povo brasileiro. Então, como é que o povo, que nós, povo brasileiro, nos formamos aqui para começar a nossa história, a história do nosso país? Bom, no princípio, foi a partir de quê? Da mistura, da miscigenação de três povos: o indígena, o branco e o negro, né, o africano. Então, esses três povos lá no comecinho da nossa história se misturaram e foram surgindo os primeiros brasileiros, né, resultado dessa mistura, que a gente chama de miscigenação. Depois, com o passar dos anos, passar das décadas, dos séculos e tal, foram vindo outros povos de outros lugares do planeta, se juntando a toda essa mistura que já existia aqui no Brasil, e aí virou o povo brasileiro, que é característico tão diferente dos outros, que aqui a gente encontra, de cada lugarzinho do mundo encontra uma contribuiçãozinha aqui no nosso povo. Então, como a população brasileira se formou, vamos lá. Inicialmente, se formou a partir da miscigenação, quer dizer, mistura de etnias, né? Mistura de raças, que na verdade é mistura de etnias, mais correto. Miscigenação dos povos indígenas branco e negros, tá? Inicialmente se formou a partir da miscigenação dos povos indígenas, brancos e negros. Aí mais tarde é que foram se juntando outros povos, né, os imigrantes. Mais tarde, se juntaram aos
imigrantes vindos de diversas partes do mundo. Isso, ok. Bom, gente, então tá aí. Pegaram direitinho? Então tá aí. Agora vamos para a última. Ulalá. Vamos lá. Última pergunta, ainda sobre população. Informe o que é. Vai ter que dar a caneta para corrigir a outra. Bom, gente, o que é população urbana? Tá? São as pessoas que moram na cidade. E o que é população rural? População que mora no campo, certo? Então, aqui, a letra A, o que é população urbana? É a população que mora na cidade. População que mora na cidade. Ok? A letra B é o contrário, né? A população rural é aquela que mora aonde? No campo. Que mora no campo. Bom, com isso encerramos essa correção. Espero que vocês, né, ajeitem, apaguem o errado e consertem aí as respostas mais adequadas do seu exercício e que depois, né, você pode precisar e que é necessário sim. A gente vai fazer prova um dia, não sei quando, mas a gente vai fazer uma provinha. Tá bom? Então é isso. Por hoje é só com vocês, né? Tchauzinho e até breve.